Sejam muito bem-vindos a mais um curso da Duotech Analytical Solutions. Meu nome é Nicolas Controlares e vou ser o instrutor desse curso. Bom, antes da gente começar, gostaria rapidamente de me apresentar, Como eu falei, meu nome é Nicolas, tenho mais de 10 anos de experiência na indústria, tenho como formação química industrial, passei por diversos ramos, desde a área farmacêutica, cosmética, alimentos, biomateriais, enfim, uma série de campos da indústria diferentes. E a intenção desse curso, como já diz o nome, é como entrar na indústria, o início da carreira técnica, vem com o objetivo de ajudar a você que provavelmente está numa situação de busca por essa conquista, de busca incessante. Você pode ser um recém-formado, ou um formando, ou alguém que deseja realmente mudar de área e começar a trabalhar dentro da indústria. E esse curso eu acredito que seja para você. Aqui a gente vai conversar sobre uma série de temas, mas basicamente eu resumi uma série de questões, de sentimentos, de dúvidas que eu também tive no momento que eu estava do outro lado da cadeira. Então, a intenção aqui é fazer um curso que eu gostaria de ter feito quando eu estava nessa situação. Então, por isso que eu coloquei de forma bem clara aqui o que eu gostaria de ter ouvido quando comecei. E é bem isso. A intenção é realmente tentar mastigar o máximo para vocês qual o caminho que se deve seguir, o porquê seguir tais caminhos, como é que funciona a cabeça do outro lado, para que você possa ter êxito, não só na sua busca pelo seu primeiro emprego, como acessar essas empresas, até, se Deus quiser, você vai conseguir, após o seu ingresso na indústria, você saber um pouquinho do que te espera do outro lado e como eles vão te avaliar, o que a empresa, o que a indústria ela aguarda e espera de você. Tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre alguns temas e a gente vai primeiro identificar quem são vocês, quem somos nós, quando estamos nessa primeira fase de muita dúvida. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, vou botar o meu apontador e a gente vai iniciar. Então, a primeira parte, basicamente, é entender o contexto. Por que a gente está aqui? Provavelmente, vocês que estão assistindo o vídeo, essa aula, vocês provavelmente se encaixam em algum desses sentimentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é a confusão, é muito comum. Eu não sei o que eu quero com a minha profissão escolhida exatamente. Muito disso acontece às vezes por conta de uma escolha muito antes do que a gente tem de maturidade. Às vezes a gente escolhe uma profissão com uma idade de 17, 16, 18 anos, onde você ainda não sabe exatamente o que essa profissão pode fazer. Então, esse sentimento é um sentimento muito comum de você ter ele. Você não precisa achar que você é a única pessoa que tem essa incerteza, porque eu acharia, na verdade, até o contrário, uma pessoa que não tem nenhum tipo de dúvida, que tem muita certeza já do que é com uma idade tão baixa, o risco dela errar, e o risco dela, às vezes, se arrepender mais para frente acaba sendo maior. Então, é um sentimento bom, tá? Vejam isso com algo positivo, porque você não saber exatamente isso mostra que você está aberto a escutar, a entender os campos possíveis, ao que você pode fazer com essa profissão e talvez encontrar o santo graal que vai brilhar os seus olhos e vai fazer de você um excelente profissional. O segundo ponto é o desespero e a angústia. Eu me peguei muitas vezes sentindo esse sentimento, principalmente nos últimos semestres de faculdade, ali no último, no penúltimo, no último ano. É muito comum esse sentimento. O que eu faço primeiro? Eu trabalho, eu vou em busca do emprego, eu faço alguns cursos de especialização, eu vou para o mestrado, eu faço doutorado. Aquela ideia do que eu pego primeiro, o que eu faço primeiro, o que é melhor, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, a gente nunca sabe, se é melhor. Tem gente que fala, primeiro você faz um curso, depois você entra na empresa. Tem gente que vai falar o contrário, não, primeiro você já trabalha, depois você faz o curso. Então aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Com base na minha experiência, o que deu certo para mim. Não é uma verdade absoluta, mas eu não posso falar do que eu não fiz, senão seria um hipócrita. Então a ideia é realmente passar um pouco da minha experiência e que até hoje vem dando muito certo. Então, para mim, quando eu me pegava nessa dúvida, eu não tinha alguém para me auxiliar nesse sentido. Então, eu optei por trabalhar primeiro. Tá? Então, assim, se você está nesse momento de desespero e angústia, sem saber o que você faz primeiro, eu já te respondo essa dúvida agora. Você deveria
provavelmente começar a trabalhar, ganhar experiência prática. Isso é muito importante. Cursos, especializações, até o mestrado, doutorado, a gente vai chegar mais para frente na apresentação falar um pouquinho sobre isso, são coisas que você pode fazer depois com praticamente zero impacto. Na verdade, muito pelo contrário, né? Você pode até ter um benefício fazendo depois, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Sou formado, recém-formado, não tenho um CV, né, um currículo vitae com experiência. Isso vem exatamente linkado ao outro ponto que a gente tem aqui de cima, né? O que eu faço primeiro? Então, claro, se você estagiou, se você fez iniciação científica, se você de alguma forma fez algum trabalho voluntário, se você teve algum tipo de experiência, algum tipo de trabalho que seja assim, não precisem achar isso ridículo, mas que seja trabalhando num McDonald's, trabalhando num Burger King, trabalhando num restaurante, qualquer tipo de experiência nesse período da sua vida, nesse momento da sua vida, ela é muito importante, porque ela vai trazer para você uma maturidade maior, um pensamento mais claro de como funciona uma empresa, mesmo que não tenha nada a ver com a indústria. Você vai ter aquela relação empregado-empregador, chefe, você vai ter lidado provavelmente com uma série de pessoas de diferentes temperamentos, pessoas que pensam diferente, pessoas que são difíceis de trabalhar, pessoas que são fáceis de trabalhar. Então, qualquer tipo de experiência que lide com pessoas, isso vai ser muito válido no momento que você se apresentar ou no momento que você fizer uma entrevista ou que você estiver buscando emprego. Então, experiência, para mim, ela é fundamental porque a prova disso é o caminho que eu trilhei, o que eu consegui, e hoje, estando do outro lado da cadeira, fazendo entrevistas, entrevistando pessoas, é o que eu busco. Eu gosto muito quando eu vejo uma pessoa, às vezes, que é recém-formada e trabalhou por várias empresas pequenas, fazendo atividades que não têm, às vezes, ligação nenhuma com a formação técnica dela, mas que trouxe a ela um grau de maturidade, uma experiência profissional como pessoa que agrega a ela fortemente na questão mais técnica depois, porque isso uma vez formado essa pessoa, o caráter dessa pessoa, a forma que ela vai lidar no dia a dia com outras pessoas, de se comunicar, de falar, de se expressar, isso depois é uma questão de muito detalhe que você ajusta a parte técnica para que esteja de acordo com a empresa. Agora, se vier ao contrário, muito bom tecnicamente, mas sem nenhuma experiência interpessoal, isso gera um problema que é difícil de resolver. E as empresas, como vocês podem imaginar, cada vez estão com menos tempo para poder se dedicar a esse tipo de ajuste, treinamento e condução das situações complicadas do dia a dia. Então, experiência eu acho que é fundamental, mas não entendo experiência na área técnica, eu não tenho que ter trabalhado já em alguma indústria. Qualquer tipo de experiência na sua vida pessoal, seja ela qual for, vocês tenham certeza que vai ser muito, muito bem vista para quem estiver avaliando o currículo de vocês. Isso sem sombra de dúvidas. A insegurança, né, é um sentimento muito comum. Eu me lembro, e aí eu vou passar a minha experiência para vocês, que era uma dúvida que eu tinha. Né? Preciso falar 4 idiomas para começar, ter intercâmbio de 3 anos na Europa, eu preciso disso tudo. Por que eu botei esse exemplo clássico? Uma das minhas entrevistas de emprego, quando estava tentando buscar estágio no meio da faculdade, ali, mais ou menos, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, né, passei em algumas fases e cheguei naquela famosa dinâmica de grupo. Quando eu cheguei na dinâmica de grupo, as pessoas começaram a sentar, era uma apresentação de todo mundo, cada um tinha que falar um pouquinho sobre você, e eu comecei, era um círculo muito grande, eu comecei a escutar. E levantava a pessoa e falava, eu falo inglês, espanhol, francês, morei 3 anos na Alemanha, 2 anos na Austrália. E o outro levantava e falava a mesma coisa. E eu não tinha absolutamente nada disso. Nada disso. Então eu entrei naquele momento num pânico momentâneo de falar: bom, eu mal falo inglês naquela época, não tenho experiência internacional e o que eu vou falar, né? Quando chegar a minha vez, será que isso realmente vai ser o diferencial? É isso que eles querem? É isso que eles estão procurando? Então eu deixei todos falarem, e aí quando chegou a minha vez foi algo que eu tive que fazer diferente. Falei, bom, eu não tenho nada disso para apresentar, a primeira coisa que eu trouxe foi a parte comportamental. Então eu cheguei bem arrumado, cheguei num comportamento, numa postura mais profissional, numa postura mais séria, e eu demonstrei, na hora que eu fui falar, falei, olha,
eu falo inglês, falava pouco, mas não daria para falar que eu não falava nada, falo inglês, me comunico em inglês, mas eu tenho experiências em diversas áreas ali que eu trabalhei, que eu fiz estágio, fiz técnico em química, tinha trabalhado e tal. Então eu falei muito mais sobre o que eu aprendi, a minha capacidade de aprendizado, a minha capacidade de absorver informação, a absorver conhecimento, do que propriamente o que eu tenho ou o que eu sei. E eu acho que isso, eu tenho isso é uma característica minha e eu acho que é válido até para as pessoas começarem a prestarem atenção na expressão do outro lado. E eu vi que quando eu comecei a falar, a expressão mudou. Né? A expressão foi, poxa, tipo, aquela expressão, tipo, todo mundo estava querendo meio que se vangloriar, assim, eu entendo que todo mundo quer se vender, né, ali naquele momento, mas naquela situação, quando eu comecei a falar de outra forma, e eu tentei vender outra coisa, consegui vender de uma forma diferente, eu tirei o foco da experiência internacional, eu tirei o foco do idioma, eu botei um foco onde ninguém tinha colocado. E isso foi um diferencial que acabou que eu consegui a vaga. Então, a minha resposta para essa insegurança, que é muito comum, eu não vou mentir para vocês, o inglês eu acho que é fundamental. Sim, ele precisa estar hoje no seu currículo. E hoje, com a quantidade de tecnologia que a gente tem, facilidade de acesso, é quase que um absurdo você virar e falar para um empregador que você não fala inglês porque, por exemplo, você não tem uma condição financeira. Hoje, a partir do momento que você tem acesso a um celular, a um smartphone, e você tem acesso à internet, você tem uma série de aplicativos grátis, você tem uma série de possibilidades hoje que te dão esse acesso. Então, antigamente, nesse exemplo aí, estamos falando de 2011, 2012, era um pouquinho mais difícil. Não era desculpa, mas era um pouquinho mais difícil. E hoje, cada vez se torna mais fácil. Então, essa desculpa, entre aspas, ou essa justificativa, ela acaba sendo mal vista do outro lado pela facilidade de acesso, o YouTube, enfim, todas as ferramentas que a gente tem hoje. Então, eu diria que não é necessário uma viagem, um intercâmbio de 3 anos na Europa, 2 anos na Europa, falar 4 idiomas. Se você tiver, ótimo. Se você nasceu numa família onde seu pai é americano, sua mãe é brasileira, ou seu pai é americano, sua mãe é espanhola, e você fala 2, 3 idiomas, excelente. Você está 2, 3 passos à frente já. Mas isso não é um requisito primordial. Nessa etapa da sua vida, não é isso que vai fazer a diferença. Nessa etapa da sua vida, como você se vende, o que você sabe fazer, a tua capacidade de aprendizado, a tua agilidade, a tua proatividade vai ser muito mais importante. E por último, a desorientação. Né? Quais são as possibilidades? Como eu procuro emprego? Com o que eu posso trabalhar? Isso é muito comum, tá? E a gente vai discorrer um pouquinho mais, porque eu vou precisar um pouco mais de tela aqui para passar para vocês outras estruturas para ficar mais claro. Mas falando deste sentimento de desorientação, muito comum, você não saber exatamente quais são as possibilidades, você está formado, você não sabe ainda quais são as empresas que você pode trabalhar, as áreas dentro de uma empresa, como que ela é estruturada, então é comum essa dúvida, é uma desorientação momentânea que hoje, graças a Deus, está cada vez um pouco mais prático de você se adentrar na indústria sem estar dentro dela. O que eu quero dizer com isso? Você consegue buscar essa informação hoje mesmo não estando trabalhando lá, e eu vou mostrar um pouquinho como fazer isso. Então, aqui eu deixei essa tela branca porque depois de todos esses sentimentos complexos, né, sentimentos de angústia, de incerteza, de insegurança, a palavra que eu quero passar para vocês com esse curso é essa: calma. Calma, porque todos esses sentimentos são comuns, são normais, e a ideia desse curso, dessa aula aqui hoje, é a gente debater isso para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos, entenderem que vocês fazem parte, não é um grupo seleto que tem esse sentimento, todos têm esse sentimento, e a gente vai conseguir superar isso pouco a pouco, para que no final você tenha mais ideia do que fazer e como fazer. Tá aí o porquê fazer, que é muito importante também.